Obrigado pelo tempo e pela presença de vocês. Isso para mim é super importante, porque a gente vê vocês no futuro da Antropo, e eu quero ressaltar, assim, mais uma vez, às vezes as pessoas elas me olham e elas me olham com uma certa distância, eu não sei se é o caso ou não, e eu não quero que elas me olhem com essa distância. Então a melhor maneira de eu provar isso é o meu histórico, né? Eu tenho hoje 15 sócios nas minhas empresas, e desses 15 sócios, 11 são ex-estagiários que se dedicaram ao ponto que um dia saíram do estágio, um dia se tornaram funcionários, um dia se tornaram gerentes de área, diretores de área. Chegou uma hora que eu não conseguia mais não reconhecer o talento e o dom desenvolvido dessas pessoas e dei um equity para elas. E além delas participarem do negócio, elas são sócias do negócio. Então eu tenho um histórico de desenvolver e treinar pessoas. Hoje eu mentoro 90 empresários, além das minhas empresas, e tenho 160 funcionários dentro dos meus negócios. Então consigo colaborar com a vida de muita gente, além dos meus distribuidores, e aí todo o ecossistema que a gente está. E eu tenho estudado bastante sobre copy, primeiro por ter entendido que 80% dos problemas das empresas no mundo é comunicação. Então, hoje, quando você coloca qual é o problema número um de toda e qualquer empresa no mercado, se chama comunicação. Esse é o problema número um. E é comunicação de tudo quanto é tipo, desde comunicação interna com a equipe, desde comunicação com fornecedores, desde comunicação com o cliente. Então, se a gente conseguir resolver a comunicação, a gente consegue ter uma melhora na empresa, no negócio, de uma forma brutal. Então a gente tem que entender que, de fato, a comunicação é um desafio, porque isso não é um problema em loco, não é um problema das empresas de Brasília, é um problema mundial de 80% das empresas. Então, quando a gente ganha esse nível de consciência, a gente entende qual é o tamanho do desafio, e que não é um desafio pequeno, não é uma simples mensagem que a gente vai passar, porque a mensagem ela pode ter muitas vertentes. E hoje, analisando todos os cursos que eu tenho estudado, investido pesado, cara, com especialistas em comunicação, eu entendi que a comunicação ela tem que gerar duas coisas. E aí eu preciso que vocês anotem essas duas coisas, que vocês revejam esses dois pontos. Uma é conexão, né? Então não adianta eu tentar vender hot dog para vegano. Então eu preciso vender hot dog para quem curte uma comida rápida, um fast food, e tudo mais. E aí, ok, então eu identifiquei a persona, mas identificar a persona e criar conexão não é o suficiente. Porque aí eu tenho muita gente vendendo hot dog. Eu tenho muitos tipos de salsicha no supermercado. Então eu preciso criar o quê? A diferenciação. E essa diferenciação, ela tem que encontrar a identificação. Então as duas palavras chaves é conexão e identificação. E essas duas chaves vai ter que mostrar o diferencial para que possa conectar. E aí, o que é mais importante em uma empresa? Uma empresa ela tem dois objetivos. E a gente tem que olhar, toda vez que a gente vai criar uma copy, a gente tem que olhar, beleza, eu preciso conectar e preciso identificar. A conexão é porque eu preciso dar alguma ênfase em algum momento com o público que eu estou falando. E eu já vou mostrar isso na prática como funciona. Identificação, eu tenho que ir na raiz do que a pessoa sente. Diferenciação é os pontos estratégicos que a marca oferece. E aí, se a gente tiver esse mapa de cada marca, e a gente pode até pedir para o próprio cliente preparar e fazer isso, vai ajudar muito o nosso nível de preparação, porque vocês não precisam ficar adivinhando. Vocês não têm que entrar no site do cliente e tentar adivinhar e saber se lá está a narrativa correta. Então, se vocês montarem uma sequência de perguntas, qual é o tipo de quem é a persona do seu cliente? E aí vocês podem até entrar lá no chat GPT, como construir uma persona? Quais são as 5 perguntas chaves que constroem uma persona? O chat GPT vai te dar. Você analisa, vê se faz sentido, se aquelas respostas vão, se o cliente responder aquelas respostas, vai te trazer a autoridade de comunicar para que você precisa. Quais são os tipos mais comuns de problemas que as pessoas têm em determinada área? Então, você pode montar alguns questionamentos. Quais são os diferenciais que a sua empresa oferece? Em qual nível ela oferece? Em qual profundidade ela oferece? E aí, entrando, qual é a função de uma empresa? Uma empresa ela tem duas funções. A primeira é solucionar uma dor. Stephanie, me fala uma dor que você tem. Eu tenho dificuldade para emagrecer. Você tem dificuldade para emagrecer. Essa é uma dor. Então, se alguém criar um programa em menos tempo, e ele pegar esse programa fatiado em pequenas porções, falando que pessoas comuns que não suportam a ideia de ir para academia, que não querem fazer regimes agressivos,
e com uma pequena alteração diária e constante, uma evolução, em 90 dias você tem um resultado e isso afeta a sua melhor autoestima e você vê um depoimento, esse produto te interessaria? Com certeza. Conexão, identificação e diferenciação. A gente bateu. Por quê? Porque eu descobri qual é a sua dor. Então, a pessoa, por exemplo, que ela não consegue largar o doce. Cara, eu vou fazer um treinamento mental com você, aonde você vai criar uma promessa para você mesmo, você vai criar uma meta e sutilmente eu vou diminuir em doses, proporções a questão do seu doce. Não tô falando, cara, que é um treino físico, não tô falando que é um regime, eu tô falando que eu vou preparar sua mente para parar de comer chocolate. Eu vou de vez porque é muito fácil quando você faz um jejum. Por exemplo, quem é cristão e fala assim: "Ah, eu vou fazer um jejum. Então eu vou oferecer para Deus uma coisa que eu gosto. Não quero comer mais chocolate". Tá bom, aí fica fácil porque a sua relação é com Deus, e aí você consegue resistir mais. Mas se você não consegue fazer esse tipo de jejum intencional, um treinamento mental consegue. Eu crio um combinado com você e vou te acompanhando ao ponto que você, ó, hoje você vai comer menos, a sua meta é essa, tira dos seus olhos. A gente vai criando um caminho até você chegar a falar assim: caramba, eu já não sinto mais necessidade de comer o doce. Né? Por exemplo, teve um treinamento com um cara que ele estava falando assim: toda vez que você está comendo, para na metade do prato e espera 5 minutos. Faz outra coisa. Se você parar na metade do prato, na metade, põe o prato lá e deixa metade do prato. A sua meta é bota o prato de comida que você come hoje e deixa metade. Para 5 minutos. Quando passar 5 minutos, a probabilidade de você voltar a comer é muito pequena. Já desceu a ansiedade, já acalmou. E assim, você tem que cronometrar. Sai da mesa, vai fazer uma coisa, vai pro Instagram, cara, vai pentear o cabelo, é uma meta, é um caminho. Isso vai fazer com que você reduza o seu hábito alimentar e aí você vai aos poucos mudando. Então agora já diminui de comer, então agora eu vou qualificar o que eu como. E aí, de vez fazer, a partir de agora só vai comer frango, só vai comer ovo. Não, peraí, como assim? Meu pãozinho com manteiga de manhã é inegociável. Então tá bom, assim, quantos pães você come hoje? Ah, eu como 1,5. Então beleza, você vai começar a comer meio. E aí a outra porção você vai comer uma paçoca. Pô, mas não gosto tanto assim de paçoca. Tudo bem, mas é um sacrifício. Eu tô te dando uma porção do que você quer com uma outra porção do que vai te alimentar. Tá entendendo o que eu tô falando? Então a gente Assim, tem que fazer esse trabalho pelos clientes, por quê? Porque a grande verdade é que 99% dos nossos clientes não sabem disso que eu tô falando para vocês. Eu tenho empresa há 12 anos e eu tô descobrindo o que eu tô falando para vocês agora no último ano. Então, muita coisa que eu acertei foi numa série de tentativas e erro. E a gente não pode ser a agência da tentativa e erro. A gente não pode ser a agência que no tempo eu acerto. A gente tem que ter uma promessa na agência. Qual que é a promessa na agência? Eu transformo a sua ideia num produto vendável. Essa é a promessa da agência. Então, e eu colocaria essa frase na tela do computador de vocês, porque vocês têm que entender que não é a beleza da arte que vocês entendem, mas é a missão que a gente tem. E a missão que a gente tem nem sempre é o que a gente quer fazer, nem sempre. Só que a hora que você começar a ver os clientes agradecendo, que vocês mudaram a vida deles, que eles começaram a realizar sonho, que eles tiveram resultado, cara, esse nível de geração de valor vai voltar para vocês como combustível, e aí vocês vão falar assim: meu, eu tô amando fazer isso. Descobri uma nova paixão que é ajudar as pessoas a realizarem sonhos. E aí você consegue construir uma causa tão bem sustentável que vai fazer mais sentido o que você está fazendo nesse momento. Mas nesse primeiro momento, fazer algo novo no que vocês estão fazendo, e a gente precisa que vocês façam algo novo, é desconfortável. É abandonar, cara, a sua certeza que você teve até os últimos 10 minutos para trás. E eu preciso entender que é abandonar a certeza que você tinha até 10 minutos atrás. E a gente, para isso, a gente precisa de o quê? De um programa. Qual é o programa? Montar as perguntas e eu posso ajudar a qualificar essas perguntas, porque eu sou empresário. Eu sei quais são as minhas dores. Então, vocês vão preparar essas perguntas, vão mandar para mim, eu vou ajustar essas perguntas com vocês, a gente vai mandar para os clientes, eles vão responder. Em cima disso, eu vou voltar para uma reunião com vocês e eu vou ajudar vocês a construírem, sei lá, 5 copies para cada cliente. Em cima dessas copies, vocês vão criar verticais em torno dessas copies. E aí vai fluir muito mais, no primeiro momento, um trabalho mecânico. Depois que a gente começar a ter resultado, ele vai começar a se tornar inconsciente. Vocês conhecem os 4 níveis de consciência? não. Tá. Eles são a base fundamental para qualquer coisa na vida. Então, consciência nada mais é do que algo que você conhece. Então, vamos entender primeiro a raiz, a matriz da palavra consciência. Então, quando eu conheço algo, eu passo a ter consciência. Só que uma consciência em que ela não está em profunda conexão com os seus sentimentos,
você não lembra dela. Então eu conheci algo novo, legal, bacana, e automaticamente, como eu não vejo aquilo, eu não sinto nada por aquilo, ele vai para o meu inconsciente. Então, se ele vai para o meu inconsciente, ele se torna praticamente inexistente. Quando alguém comenta e fala alguma coisa, você fala assim: ah, tá, já sei, já ouvi. Você não entende aquilo com profundidade, você não tem conexão, tá tudo certo. Você tem um nível de consciência inconsciente. E aí, automaticamente, quando alguém fala, vem para o consciente e depois ele volta lá para o inconsciente. Então, como é que eu transformo esse inconsciente, que já é conhecido por mim, em algo consciente constante, em um processo de repetição? Se não tiver repetição, não tem como transformar aquele consciente em algo vivo dentro de você. Então, as 4 níveis da agora que eu já expliquei o que é consciência, os 4 níveis de consciência funcionam assim, ó. Eu não sei que eu não sei. Então, por exemplo, você não sabia que você não sabia determinada coisa que você pode começar a descobrir agora. Então, tem muita coisa que você não sabe que você não sabe. Esse é o primeiro nível de consciência. O segundo nível de consciência, você fala assim: opa, eu descobri algo que eu sei que eu não sei. Então agora você já sabe que você não sabe sobre determinado assunto, sobre determinada situação, sobre determinada informação. Por exemplo, eu postei hoje na minha página, nos meus stories, que a gente está entrando em Cipros. Vocês já ouviram falar que existe um país no mundo chamado Cipros? Não. Então, antes de vocês saberem que existia Cipros, vocês não sabiam que existia um país chamado Cipros, certo? Certo. Então, esse é o primeiro nível de consciência. Agora, vocês já sabem que existe Cipros, mas a pergunta é: onde fica Cipros? Em qual continente? Então, vocês já sabem que existe, mas vocês não fazem ideia de onde. Entende? Aí, agora, se vocês entrarem no grupo e olhar no Google e olhar onde fica Cipros, por curiosidade, vocês vão falar: isso aqui está dentro da Europa. Ah! E o que é que tem em Cipros? Ah, tem esse evento em Cipros, a economia funciona assim. Aí vocês entraram no terceiro nível de consciência. Eu sei que eu sei e eu já conheço o que eu sei. Ok? E, Paulo, qual que é o objetivo? O objetivo é o seguinte: vocês não sabiam dos 4 níveis de consciência, agora vocês já sabem, mas vocês não sabem como usar eles. A gente vai montar as perguntas, a gente vai fazer para os clientes, eles vão voltar, eu vou montar a copy com vocês, e aí vocês já sabem que vocês já sabem, mas a missão é tornar ele o 4º nível. É saber inconsciente. Exemplo, Stephanie, qual é o seu nome? Stephanie, Você não precisa pensar para falar. Qual é a sua idade? 30. Você não forçou para falar, você sabe. Tá? A pergunta é dizer tão óbvia, tão ridícula, que você fala assim: será que é isso que ele está perguntando mesmo? Sabe? É tão Eu ridículo que você fala. sei o quê? Até buga a mente, né? Então, assim, tem coisas que você não precisa pensar. Se alguém cutucar você dormindo: Stephanie, qual que é o seu nome? Stephanie. Quando você está inconsciente, perguntarem para você qual é o seu nome, você vai falar Stephanie. Se você não perdeu a memória, você vai falar. Inconsciente você vai falar, se você tiver condições de falar. Então, você entende? Então, gestos, movimentos, mesmo que você esteja inconsciente, você vai reproduzir. Você vai fazer. Porque aquilo já é o inconsciente consciente. Tá claro? Então, a nossa meta é chegar nesse inconsciente consciente. Como, Paulo, eu chego nisso? Treinando. Então, lá na frente, o que eu estou falando vai ser fácil se vocês estiverem dispostas a treinar, lapidar e melhorar esse processo. Então, eu vou mapear o que eu falei. Eu comecei falando o seguinte, ó. Nós somos uma agência que transforma uma ideia num produto vendável. É isso. Como? Criando conexão. Conexão é construída através da persona e identificação. Identificação só é acessada pelo reconhecimento do problema que o cliente tem. Eu já vou mostrar exemplo disso. Aí eu expliquei para vocês que a gente constrói isso como? Mostrando algo diferenciado da empresa. E quem é que tem que mostrar esse diferencial da empresa? A própria empresa. E que a gente pode ir lá no ChatGPT, fazer essas perguntas, mandar essas perguntas para os clientes e a gente vai ter um mapa desses clientes antes de a gente criar qualquer conteúdo dele. Então, até as perguntas que eles vão responder, talvez nem eles pararam para pensar para responder, e eles vão ter que descobrir mais sobre a empresa deles. E quando eles virem o material que vocês vão criar, que eles nunca viram do prisma que vocês vão criar, eles vão falar assim: uau, que incrível! Meu Deus do céu! Como é que eu não tinha feito isso? Eles vão amar ainda mais vocês, vão amar o Antropo, vai gerar resultado e todo mundo vai ficar feliz nesse processo. E aí eu expliquei, aí isso vai gerar todo um ecossistema de consciência, expliquei o que é consciência, os 4 níveis de consciência. Até aqui tudo bem? Mapeei, marrei todos os pontos. Fechado? Fechado. Aí eu falei mais uma coisa. Eu falei que a empresa ela tem 2 objetivos. Qual é o primeiro objetivo que uma empresa tem? Vocês lembram? Na conexão e identificação? Isso é o que a gente tem que gerar. Mas eu falei para vocês que a empresa tem uma missão. Na verdade, 2.
Quais são essas duas missões? Tá tranquilo. Atendeu. A missão é resolver uma dor do cliente. Uhum. Não é atender o cliente, é resolver a dor. Uma empresa, ela não serve para atender o empresário. Uma empresa não serve para dar emprego para funcionário, para prestador de serviço. Não é isso. É o nome que as pessoas deram. Quando você vai buscar a fundação da troca em 7 séculos antes, 7.000 anos antes de Cristo, que é o surgimento do dinheiro na Lídia, você vai entender o fundamento de atuar um na vida do outro, que deve ter ainda milhares de anos para trás que isso deve ter surgido, mas os primeiros traços que a gente consegue achar na história são 7.000 anos antes de Cristo. Então, a função de uma empresa é resolver a dor do outro ou potencializar a vida do outro. Então, a copy, ela não faz sentido se ela não for para vender, e a venda não faz sentido se ela não solucionar uma dor ou potencializar a vida dele. Como? Através da persona. Eu tenho que saber para quem eu tô falando. Ainda coloca lá, vender hot dog para veganos, vocês vão lembrar sempre disso, que vocês vão se preocupar de não estar vendendo algo aberto e de não estar vendendo algo para a pessoa errada. Ou seja, eu tenho que estar sempre preocupado em ativar a persona em algum momento desse contexto. Já já eu vou entrar com exemplo. Ok? Esse vídeo está sendo gravado, se vocês vejam, para entrar com tudo na mente. Vamos lembrar que se emocionalmente tudo que eu estou falando, vocês não criam nesse momento conexão emocional, vocês precisam repetir esse treinamento várias vezes para que isso entre no consciente ativo de vocês. Tá claro? Tá claro. Duda, me fala uma coisa. E só quero te dar uma observação, tá, Duda? Cara, Maria é um nome tão forte que você não faz ideia. Duda é um nome bonito. Mas, meu, Obrigada. se você souber ativar o nome Maria, você vai criar um poder de identidade que você não faz ideia. É que a sua referência de Maria talvez não seja a mulher que você quer ser. Mas se você buscar as Marias poderosas do mundo, cara, seu nível de percepção vai ser muito diferente. Maria é um nome muito forte. Pensa Obrigada. em rever essa questão do seu nome, mas aí tá com você. Me fala uma lembrança que você tem, qualquer memória que você tem. Ir pra chácara dos meus avós. Cara, tem algo mais emocional que isso? Não tem. São as emoções positivas e negativas que você tem. Então, você não falou algo que você repetiu 10 vezes. Você não falou algo que você fez 10 vezes. Então, é muito mais fácil a gente se conectar a algo emocional. Paulo, o que você tá me dizendo? Eu tô falando o seguinte. Se você não olhar para esse meu treinamento como o seu crescimento profissional, como o seu desenvolvimento futuro, como isso ser a possibilidade de você ganhar dinheiro 10 vezes mais e realizar seus sonhos, você não vai se apaixonar pelo que eu tô falando. Você não vai se conectar pelo que eu tô falando. Você vai olhar para o que eu tô falando e falar assim, putz, caramba, que coisa chata, que engrenagem dura, difícil de aprender e de entender. Meu Deus, eu tenho que mudar tudo que eu tô fazendo. Bem-vindo. Esse é o novo game do que vocês vão começar a jogar a partir de agora. E é pra gente grande, porque a nossa missão é transformar as empresas que a gente atende. Fechado? Fechado. Vamos agora para a prática. E essa prática eu vou dividir em duas estruturas. Estrutura 1, contexto. Eu vou contextualizar o cenário, a situação. Eu vou mostrar o problema, é a segunda camada. Terceira camada, eu posso até colocar um pouco da causa que isso gera. Quarta camada, a solução. Quinta camada, chamada para ação. São 5 passos para um modelo de narrativa, ok? Segundo modelo de narrativa mais curtinho, headline, que é frase de impacto, conteúdo, chamada para ação. Tá claro? Beleza. Agora, existe uma terceira, porque ainda a gente faz post único, né? Como é que a gente pode trabalhar com esse post único? Uma frase de impacto. E na legenda colocar chamada para ação. Tudo bem? Tá claro até aqui? Então agora eu vou explicar o exemplo. Então, outro dia eu estava num evento em Nova York e eu fui comer. No momento que eu fui comer, eu vi um energético pequenininho no caixa e eu sabia da história daquele energético. Eu falei, opa, como eu sei a informação desse energético, eu vou gravar um vídeo contextualizando para gerar conexão. E naquele momento eu não entendia
sobre identificação. Então, o que eu fiz? Eu peguei lá e falei, galera, você tá vendo esse energético aqui? Deixa eu te contar. Ele não foi lá brigar com o Red Bull, não foi brigar lá com o Monster. Ele entendeu que existem pessoas que querem tomar energético por causa do efeito que o produto gera e não pelo sabor do energético, não sente prazer em tomar energético. Ele não foi concorrer lá, ele colocou um produto menor, com um preço menor, na boca do caixa, que não precisasse de geladeira e que a pessoa pudesse tomar um shot e ter um efeito. Ou seja, ele criou um nicho dentro do nicho. Legal essa narrativa? Sim ou não? Eu gostei. Legal, né? Perfeito. Gostei também. Só que ela cria conexão, mas ela não cria identificação. Ela cria conexão, mas ela não cria identificação. Paulo, o que é identificação? Porque eu falo para empresários, eu falo para empresas. O que eu tinha que ter feito assim, ó? Eu vou contextualizar. Você que tem uma equipe de vendas e não consegue bater a meta. Deixa eu te mostrar uma coisa. Tá vendo essa marca aqui, ó? Essa marca não foi brigar lá com o Red Bull. Essa marca encontrou um espaço de diferenciação, ela não foi lá botar um produto na geladeira, ela entendeu que o cliente dela não necessariamente precisava viver o gosto do Red Bull ou da Monster, criou um preço menor, criou um nicho do nicho, e com isso ela consegue vender muito mais. Então, se o seu problema é que a sua equipe de vendas não bate meta porque fala que a concorrência está difícil, é porque você não está conseguindo mostrar o seu diferencial. Agora eu vou cair para a solução. Então, eu contextualizei, eu mostrei o problema, até joguei um viés de causa, agora eu vou cair para dentro da solução. Eu treino empresários para encontrar o seu diferencial, posicionando a sua marca de um jeito único para você poder multiplicar suas vendas. E isso começa pelo seu roteiro de prospecção. Começa pela comunicação que os seus clientes atraem novos clientes. Se ela não tiver diferenciada e se ela não tiver específica, você não vai atingir, porque se você é específico, você tem um nível de conversão em 85% mais do que uma conversa solta, que mostra o seu benefício e não a dor que o seu cliente tem. CTA, clica eu quero nos comentários que eu vou te ajudar a marcar uma reunião, o meu time vai te chamar para poder marcar uma reunião comigo. Pum, terminou. Paulo, você fez extenso demais. Aí dá para pegar agora esse extenso e ir reduzindo. Você que tem um problema com meta. Essa marca não foi lá brigar na geladeira com a Monster, com a Red Bull. Criou um nicho sobre esse energético. Pesquisa sobre essa marca. Se você tem dificuldade do seu time vender, o problema disso, a causa disso é porque não tem um script bem claro. Eu treino pessoas para isso. Clica no link na minha DM e vem para uma reunião comigo. Então, você pode, no primeiro momento, e natural, abrir a conversação e depois automaticamente você vem para o segundo processo, enxugar ela, dando os gatilhos de cada fase. Ou seja, você vai preencher com frases cada uma desses níveis. Vamos levar isso para a segunda opção, que é headline, conteúdo e CTA. Headline, vamos lembrar que não é sobre a minha empresa, é sobre a dor do cliente. Então, antes eu fazia vídeo falando assim, olá, tudo bem? Eu sou Paulo Casac, sou CEO de um grupo de 7 empresas, exporto para 73 países no mundo, tenho a indústria do Brasil, escritórios internacionais. O cara que tá olhando a gente nas redes sociais, Instagram, fala, eu não tô nem aí para você, eu quero saber o que você tem, que bom que você tem. Mas, cara, o que isso muda na minha vida? Então, isso é legal, é bonito, me traz autoridade. Em um momento ou outro, até é importante fazer isso. Não tô falando que isso não pode ser feito dentro do mês, pelo contrário, pode ter um dia da autoridade, e isso tem que estar no nosso mapa para fazer isso. Mas a grande verdade é que ele tem que saber, ele quer saber, cara, como é que eu resolvo a dor dele. Então, eu mudei esse vídeo. O que eu fiz? Eu vou te contar como eu coloquei uma empresa em 73 países do mundo. Quando eu falo eu vou te contar, eu estou mostrando a receita. Para alguém que está no mercado e quer crescer e quer expandir, faz sentido. Aí eu falo, ó, eu convivia com empresários que exportavam, e eu entendi que se eu tomasse uma decisão e eu criei visão através do que eles falaram, eu poderia caminhar e começar a navegar no mercado internacional. Comecei a fazer oferta todo dia. Se você quer entender mais como eu posso fazer isso dentro da sua empresa, me chama no privado. Pum! Mudei a narrativa, não é sobre mim, é sobre o que eu posso fazer na sua vida, seja de potência ou solução de dor. Vamos pegar uma frase de impacto. Eu ensino empresários a exportar para 73 países do mundo. Mais uma vez, não é sobre mim, é sobre o que eu faço na sua vida. Entendi. Pegou? É isso. Então, agora o que eu preciso que vocês façam? Primeiro, estruturar as perguntas. Enquanto isso, vai testando com as copies que vocês precisam fazer. A hora que vocês estruturarem as perguntas que a gente vai fazer para os clientes, me manda, eu valido junto com vocês.
Pode montar um grupo nós 3 aqui, tá? Põe o Raul também, que é legal. O Raul tá sempre disponível, cara, interativo, incrível, um cara com um coração maravilhoso. Então, nessa hora, vocês vão jogar lá as perguntas, eu vou validar com vocês, validamos. Vamos jogar para os clientes, quando a gente jogar para os clientes, vamos ver a resposta deles, vamos analisar as respostas deles, inclusive o quanto eficiente tá essas respostas ou não, e a gente vai voltar para eles e nós vamos voltar mais uma vez com o objetivo de transformar a ideia deles, a empresa deles, em um produto vendável. Começa aqui agora o nosso próximo passo para 2024. Fechou? Fechou, Paulo. Ó, Muito obrigada. Fechou. eu que agradeço. Conseguiram captar, conseguiram sentir, conseguiram entender de verdade. Consegui um bocado de anotação. Depois eu vou rever essa reunião também. Legal. E qualquer coisa a gente pergunta. Legal. Eu quero pedir autorização para vocês, porque essa nossa reunião foi muito boa, muito produtiva. Eu quero compartilhar essa nossa gravação no YouTube, no meu canal no YouTube, para outras pessoas poderem se inspirar, pegar, entender, inclusive virem para fazer um trabalho com a gente também na Antropo também. Vocês permitem? Tranquilo? Claro, sem problema. Claro. Fechado. Obrigado. Deus abençoe. Fiquem com Deus. Tamo junto. Tchau, tchau. Amém. Tchau, tchau.